Ele veio de fora, de um lugar onde o Sol é apenas mais uma estrela no escuro, e atravessou o sistema solar como se fosse guiado por algo, ou por alguém. Os astrônomos o chamam de 3I Atlas, mas o que ele realmente é, ainda ninguém sabe. Durante sua passagem próxima a Marte, algo estranho aconteceu. Os canais oficiais da NASA simplesmente desapareceram da internet. Nenhum comunicado, nenhuma imagem, nenhum dado. O silêncio mais absoluto, justo no momento em que o objeto estava mais próximo de ser observado. Coincidência? Ou a primeira tentativa de esconder algo que não deveria ter sido descoberto? Ele surgiu como um sussurro no meio do vazio. Um ponto de luz tão discreto que por pouco teria passado despercebido. Batizado de 3I Atlas, ele se movia com uma precisão quase intencional, desafiando tudo o que se sabe sobre corpos celestes naturais. Sua trajetória não seguia o comportamento esperado de um cometa. Parecia guiada. E o mais intrigante, o objeto ganhava velocidade, mesmo longe da influência solar. Uma aceleração que não podia ser explicada por física comum. Por isso, os olhos do mundo voltaram-se para o planeta vermelho, pois seria ali, em Marte, que o Atlas mostraria, talvez pela primeira vez, o que ele realmente é. Entre os dias 3 e 4 de outubro de 2025, o Atlas fez aquilo que os astrônomos mais esperavam e, ao mesmo tempo, mais temiam. Ele atingiu sua máxima aproximação de Marte, passando a pouco mais de 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho, distante o bastante para escapar de qualquer contato direto, mas próximo o suficiente para ser observado com uma precisão jamais vista em um objeto interestelar. Telescópios, sondas e observatórios em solo marciano estavam prontos. Era a chance de ouro para revelar, enfim, a verdadeira natureza do Atlas. Por algumas horas, a humanidade esteve diante de um espetáculo cósmico. Um corpo vindo das profundezas do espaço, atravessando o plano orbital de Marte, como se estivesse apenas de passagem por um território que não lhe pertence. Os sensores captavam variações de brilho, pulsos irregulares, reflexos que não se comportavam como gelo ou poeira. Havia algo diferente ali, algo que ninguém conseguia descrever com precisão. Cientistas cidadãos do mundo inteiro aguardavam as primeiras imagens, enquanto fóruns e redes de dados vibravam em tempo real. Mas então, o inesperado aconteceu. Num instante, o fluxo de informações começou a cair. E logo depois, silêncio total. E então, no instante em que o Atlas chegava ao ponto mais próximo de Marte, o inesperado aconteceu. Os sites oficiais da NASA começaram a cair. Primeiro, lentamente. Depois, todos de uma vez. Bancos de dados, imagens, transmissões ao vivo. Tudo ficou inacessível. A explicação oficial veio logo depois. Alta demanda de acessos, provocada pelo interesse global em acompanhar o fenômeno. Outros canais afirmaram que o problema foi agravado pelo shutdown do governo norte-americano, que reduziu drasticamente o suporte técnico da agência. Mas ainda assim, o momento parecia estranhamente oportuno. Justo quando o objeto interestelar passava por Marte, um evento que poderia revelar informações inéditas sobre sua natureza, a principal fonte de dados espaciais do planeta entra em colapso digital? O acaso pode ser cruelmente preciso. Ou, talvez o acaso nem sempre seja o que parece. Por algumas horas, o mundo inteiro ficou às cegas. Nenhum dado, nenhuma imagem, nenhum sinal de atividade. E foi nesse silêncio que o mistério começou a ganhar forma. O shutdown da NASA começou horas antes do momento mais aguardado da aproximação do Atlas. Sem comunicações oficiais, nenhum dado foi publicado. Observatórios independentes, que dependiam do cruzamento de informações da agência, ficaram subitamente no escuro. E então, o silêncio. Um silêncio tão absoluto
que parecia intencional. Enquanto isso, especulações começaram a surgir em fóruns e redes científicas. Teriam os instrumentos da NASA captado algo que não poderia ser explicado de imediato? Algum sinal, leitura ou imagem que revelasse mais do que o público estava pronto para ver? A versão oficial diz que tudo não passou de coincidência. Um colapso técnico em meio à alta demanda e à paralisação do governo. Mas há quem veja nesse silêncio algo muito maior. Um apagão planejado. Um instante cuidadosamente escolhido para esconder o que realmente foi detectado. E o fato é que até hoje, nenhuma nova imagem oficial do Atlas foi divulgada. Nenhum dado detalhado, nenhuma confirmação. Apenas o vazio e uma pergunta que ecoa desde então. O que a NASA viu e decidiu não mostrar? Se o Atlas for apenas mais um fragmento de gelo vagando pelo espaço, por que tanto mistério? E se não for? O que isso diz sobre nós e sobre quem mais pode estar nos observando? Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas atualizações sobre o Atlas e outros mistérios que o universo ainda esconde nas sombras. Porque, às vezes, o silêncio do espaço fala mais do que qualquer resposta.